Também conhecido como o livro da Revelação na Bíblia cristã, este livro é reconhecido por seu conteúdo profético sobre o fim dos tempos. Prepare-se para entrar nas profecias mais arrepiantes deste poderoso trabalho apocalíptico. Embarque conosco neste novo e intrigante relato. Primeiro, os 4 cavaleiros do Apocalipse são uma visão aterrorizante descrita neste livro. Representam figuras montadas em cavalos brancos, vermelhos, preto e pálido, simbolizando respectivamente a conquista, a guerra, a fome e a morte. Esses cavaleiros personificam os julgamentos divinos que cairão sobre a terra, como mencionado nos versículos 2 a 8 do capítulo 6 do Apocalipse. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, simboliza a guerra. Sua presença desencadeia conflitos violentos e sangrentos que destroem nações e adicionam a humanidade ao desespero. A espada que ele empunha representa a violência e a destruição que permeiam o mundo. O segundo cavaleiro cavalga em um cavalo vermelho e personifica a fome. À medida que a escassez de alimentos e recursos avança, espalha-se, deixando milhões de pessoas sofrendo de fome e desespero. A balança que ele carrega em sua mão simboliza a distribuição desigual de recursos e o sofrimento resultante. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto, representa a peste e as doenças. Com sua aparência espalha epidemias mortais que dizimam a população. Seu equilíbrio sugere como a morte é medida e realizada incansavelmente. O quarto cavaleiro, andando a cavalo pálido ou esverdeado, personifica a morte. Sua chegada em si traz consigo a morte em massa e o colapso da vida como a conhecemos. Ele é quem recolhe as almas dos falecidos. Explicar os horrores que a humanidade enfrentará. Os eventos atuais na Terra, como os conflitos armados em Israel e na faixa de Gaza, Rússia e Ucrânia, refletem os temas descritos nas Sagradas Escrituras sobre os cavaleiros do Apocalipse. A pandemia de Covid-19, que surgiu no início de 2020 e colocou a humanidade em choque, enclausurando a população mundial, assemelha-se às profecias dos cavaleiros do Apocalipse. Segundo, a grande tribulação é descrita como um momento de sofrimento incomparável que afetará a humanidade. Revela-nos a magnitude e a intensidade da tribulação que será desencadeada no fim dos tempos. Será um período de sofrimento extremo, onde a humanidade enfrentará calamidades, perseguições e desafios incomparáveis. Mas também nos é mostrada esperança em meio a essa tribulação. Aqueles que permanecem fiéis a Deus e forem redimidos pelo sangue de Jesus serão salvos e encontrarão purificação e paz em meio ao caos. No livro de Mateus, capítulo 24, versículos 21 e 22, Jesus fala sobre esse período de aflição sem precedentes. Porque então haverá grande tribulação, como nunca existiu desde o começo do mundo até agora, nem haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém mais seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. No livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, está feita menção para aqueles que passaram por essa grande tribulação. E eu disse: Senhor, Tu sabes. E ele me disse: Estes são os que saíram da grande tribulação e lavaram suas roupas e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Este versículo traz uma mensagem de esperança e redenção para aqueles que permanecem fiéis em tempos de provação e sofrimento. Um exemplo contemporâneo de tribulação são as igrejas perseguidas em diferentes países ao redor do mundo. Essas comunidades enfrentam condições que refletem elementos da grande tribulação. Terceiro, as 7 taças da ira de Deus são julgamentos divinos sobre a humanidade pecadora e uma série de castigos divinos descritos no livro do Apocalipse do Novo Testamento. Estas taças são derramadas por 7 anjos sobre a terra como parte dos eventos finais que precedem o fim dos tempos e o julgamento final.
Em Apocalipse, capítulo 16, versículos 1 a 17, nos é dito: Então ouvi uma voz alta vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e feridas terríveis e malignas afligiram aqueles que levaram a marca da besta e adoraram sua imagem. Cada taça traz consigo uma praga ou desastre específico que causa sofrimento e aflição à humanidade. Por exemplo, a segunda e a terceira taça transformam mares e rios em sangue, resultando na morte das criaturas marinhas e na poluição da água. A quarta taça provoca intensas queimaduras e calor do sol, causando sofrimento devido à exposição ao calor extremo. A quinta taça aflige o trono da besta com trevas, simbolizando a queda espiritual e moral do poder do mal. A sexta taça é descrita em Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 a 16, onde o rio Eufrates seca para preparar o caminho para os reis do Oriente. E a sétima taça traz relâmpagos, trovões, terremotos e, contudo, o livro do Apocalipse também nos mostra que aqueles que se arrependerem e se voltarem para Deus podem escapar da justa ira vindoura no dia do julgamento. Quarto, a marca da besta é um símbolo de lealdade ao anticristo e representa a condenação eterna. Mencionada no capítulo 13 do livro de Apocalipse, nos versículos 16 e 17, nos diz que ele fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, exceto aquele que tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Este verso destaca a imposição da marca como um requisito para transações comerciais e como forma de controle. Enquanto isso, em Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 e 10, nos é dito: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a marca em sua testa ou em sua mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Este versículo destaca as graves consequências espirituais para quem escolhe adorar a besta e receber sua marca, desviando-se assim do caminho de Deus. A marca da besta é um lembrete da importância de mantermos nossa identidade em Cristo e resistirmos a qualquer forma de idolatria. Quinto, a besta e o falso profeta são duas figuras proeminentes no livro do Apocalipse que emergem como agentes do mal durante o julgamento final. A besta é descrita como um ser poderoso e opressor que busca subjugar a humanidade. É identificada pelo número 666, que simboliza a corrupção e oposição a Deus, conforme mencionado em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. A besta exercerá autoridade e influência sobre muitos, levando-os a adorar tudo o que não é divino. Por outro lado, o falso profeta surge como um líder religioso, enganador que apoia a besta, realiza falsos milagres e desvia as pessoas do caminho da verdade. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, é mencionado: Mas a besta foi capturada, e com ela o falso profeta que tinha feito sinais diante dela, com os quais enganou os que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O falso profeta é uma figura manipuladora que procura persuadir outros a seguirem um caminho falso e distorcido, afastando-os da fé verdadeira e da devoção. Essas figuras representam forças espirituais malignas que, de acordo com os escritos, serão derrotadas no desfecho apocalíptico.
que levará à vitória final do bem sobre o mal. Essas visões são poderosas não apenas pela intensidade dos acontecimentos descritos, mas porque trazem mensagens eternas de esperança e justiça. Elas nos lembram que, apesar das tribulações, há uma promessa de redenção e que o propósito divino prevalece sobre todas as forças do mal.